Começamos essa aula com um conceito muito importante, que é o número de Avogadro. Ele significa que este número aqui vezes 10 elevado a 23 serve para definirmos medidas químicas do mol. Bom, e como ele tem muitas casas aqui para você decorar, é muito comum que a gente simplifique ele. O mais comum é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas não vejo problema nenhum em você também poder trabalhar com ele como 6 vezes 10 elevado a 23. Dessa forma, nós dizemos que 1 mol de alguma coisa são 6 vezes 10 elevado a 23 dessas coisas. Guardem o número de Avogadro, pois eu voltarei a explicá-lo. Utilizando diversos experimentos com o átomo de carbono e de hidrogênio, os cientistas chegaram à definição de que a massa molecular do hidrogênio é igual a um número de prótons mais um nêutron, certo? Esse conteúdo a gente já trabalhou anteriormente. Prótons mais nêutrons. E a do hidrogênio é igual a 1U, como massa molecular, uma unidade. E também chegaram à proposta, que a do carbono, inclusive foi a partir do carbono que chegaram a do hidrogênio, que a massa do hidrogênio é de 12U. Os valores que nós vemos na tabela periódica são muito próximos desses valores de unidade. Olhem só. Aqui eu tenho, por exemplo, o hidrogênio, e aqui ele está falando que é 1,01, não sei se dá para enxergar. Aqui, por exemplo, eu tenho o carbono, que ele tem que é 12,0. Mas não são os mesmos, evidentemente, como eu acabei de mostrar. O hidrogênio, como 1,01, não é 1, é 1,01. Mas esses valores das tabelas periódicas, eles existem por causa da média de prótons. Não, desculpa, da média de isótopos. Também é um conceito que eu já falei anteriormente, isótopos. Como assim? Por exemplo, é muito comum que o nosso carbono 12, eu vou escrever aqui ele como carbono 12, porque ele é um carbono de massa 12, como aquele da tabela periódica, certo? É muito comum que nós temos esse carbono 12 como o padrão, mas nós também temos o carbono 14. O carbono de massa 14. Então, os cientistas, eles pegam essas quantidades, eles verificam qual é a porcentagem dessas quantidades na natureza para poder fazer uma média. É essa média que vai parar na tabela periódica. Por isso que os valores da tabela periódica são diferentes. Bom, mas o que é mais importante para nós é justamente esse valor da tabela periódica. Nós trabalhamos com ele. Nós aprendemos sobre a massa molecular, que é medida em unidades, mas nós vamos passar a usar a massa molar. Essa, portanto, então é a massa molecular, medida em unidades, e nós vamos aprender sobre a massa molar, que é a que nós mais utilizamos. Enquanto que a massa molecular é trabalhada em unidade de U, a massa molar é trabalhada em unidade de grama por mol. Como é que a gente lê isso daqui? Gramas por mol é uma quantidade de gramas, certo? A cada 1 mol. O que isso quer dizer, então, quando consultarmos a tabela periódica e vemos lá
12,0, como essa tabela que eu acabei de mostrar, e os valores podem sim variar um pouco. Eu compreendo, então, que são 12 gramas por mol. Quer dizer que em um mol de carbono, eu tenho 12 gramas. 12 gramas de carbono. E o que é 1 mol de carbono mesmo? 1 mol de carbono são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono juntos, que juntos, esses 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, têm 12 gramas. Vamos a um exemplo melhor, falando sobre a massa molar da água. Nós temos que a fórmula da água, certo? Aquela que todos conhecem. E vamos falar sobre a massa molar dela. Como nós sabemos, a massa molar é trabalhada em gramas por mol e os valores são tirados da tabela periódica. Como eu mostrei para vocês, lá na tabela periódica eu tenho que a massa molar do hidrogênio é 1,01. Mas eu vou ignorar esse 0,1 porque ele é só 0,1, né? Pouco relevante. Vou dizer então que o hidrogênio aqui tem 1 grama por mol. Mas eu não tenho um só hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios. Lembra que esse número aqui ele se refere ao hidrogênio? Então eu tenho 2 gramas por mol de hidrogênio em água. E o oxigênio? O oxigênio, se eu consultar a tabela periódica também, eu vou verificar que o oxigênio são 16 gramas por mol. Porque ele é bem maior do que o hidrogênio. Somando tudo, eu descubro então que a massa molar da água é de 18 gramas por mol. E aí eu vou fazer uma comparação baseado na densidade da água. Essa comparação só é possível com a água porque a densidade da água é de aproximadamente 1 grama por ml. Quer dizer, então, que 18 gramas de água são 18 ml. Certo? Bom, e se são 18 gramas por mol, quer dizer que em 18 ml de água, e por que eu faço isso daqui? Só para você ter uma noção. Porque quando eu falo 18 gramas de água, você pode ficar assim na dúvida, tá? Eu nunca pesei 18 gramas de água, eu não sei quanto é 18 gramas de água. Mas 18 ml de água já é mais comum, não é? Porque você toma aqueles remédiozinhos lá de 5 ml de remédio, que é um copinho. 18 ml vai ser um pouquinho mais, certo? Bom, em 18 ml de água existem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Por quê? 18 gramas por mol. Ou seja, em 18 gramas de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Como 18 gramas é a mesma coisa que 18 ml, em 18 ml de água eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, ok? E se você faltou algumas aulinhas de matemática e não entendeu bem o que esses 6 vezes 10 elevado a 23 quer dizer, vamos lá. 6 vezes 10 elevado a 23 é o mesmo que 6 E aí eu espero que eu não tenha perdido as contas, né? Porque são muitos zeros. Eu tenho, por exemplo, aqui na casa dos 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão.
E eu já não sei mais como falar o número até chegar aqui. Só para vocês perceberem que o número de moléculas ele é muito grande. E como é que eu sei que essa coisa é verdadeira? Como a gente sabe, os átomos são muito pequenos, né? E isso faz sentido. E esse cálculo do mol ele é muito importante na química, porque é a partir dele que a gente consegue mensurar as coisas. Digamos que você vai falar lá, faça uma reação de 5 moléculas de água com 5 moléculas de ácido clorídrico. E você fica assim, como? Como eu vou fazer isso? Não tem tecnologia suficiente para isso. Mas se eu falar 5 mols de água com 5 mols de ácido clorídrico, a coisa já fica diferente, certo? E como é que eu sei que isso é verdade? Porque isso é coerente com diversas formas, diversos conceitos, diversas estratégias que nós temos em química. É extremamente coerente. Isso vai ficar muito mais claro, por exemplo, com a estequiometria das reações, que é um conceito que vai ser estudado no segundo ano. A partir do que foi estudado, então, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer. É uma pergunta bem simples assim. O que não cabe na sua casa? O que não cabe na sua casa? Um mol de açúcar, de sal, de água ou de ovo? Bom, de água eu acabei de explicar sobre um mol de água, não é? Que são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água que cabem em 18 ml. 18 ml cabe na sua casa muito bem. Cabe até na palma da mão. Sal, se você estava prestando atenção nas aulas anteriores, você sabe que o sal é o composto iônico NaCl. Ele também é muito pequenininho. Cabe na sua casa? Cabe na sua casa. 18 não, desculpa. 1 mol de sal. Cabe na sua mão? Cabe na sua mão. E quanto que é 1 mol de sal mesmo? A gente precisa olhar na tabela periódica. Se você olha lá na tabela periódica, você vai ver que o sódio é 23 gramas por mol. E o cloro é 35,5 gramas por mol. Essa soma aqui é a quantidade de gramas que tem em 1 mol de sal. Cabe na sua mão? Cabe na sua mão, sim. 50 gramas de sal, cabe na sua mão. 1 mol de açúcar. Bom, a molécula de açúcar ela é um pouco mais complicada para eu escrever aqui, mas ela também é só uma moléculazinha muito pequenininha. Cabe na sua casa? Cabe na sua casa, sim. Mas 1 mol de ovo é outra história. Por quê? Quando eu falo de açúcar, estou falando de uma molécula, né? Uma molécula pequenininha lá, igual a molécula, que nem a molécula da água, que nem o composto iônico do sal, certo? É uma coisa muito, muito, muito pequena. E a gente mede eles em mol justamente porque eles são muito, muito pequenos. Mas um ovo não é bem assim. O ovo tem a casca, tem a gema, tem a clara, certo? Um ovo, portanto, é bem grande, cabe na palma da minha mão, um ovo só. E 1 mol de ovo cabe na sua casa? Provavelmente não cabe na sua casa. Provavelmente, talvez não caiba nem na sua cidade, porque é muito ovo, como eu mostrei para vocês aqui. Mol é um número realmente muito, muito, muito grande.